Tem filho que só lembra que o pai existe quando descobre que ele ficou rico. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu, um velho esquecido no fundo do quintal que mal recebia um bom dia, virei o paizinho querido no segundo em que os números da loteria bateram. Gente que me tratava como peso, de repente me tratou como prêmio. Só esqueceram de uma coisa: o tempo que me ignoraram não dava para pagar. Eu passei anos sendo chamado de fardo, um incômodo, um estorvo. Só servia para assinar papel, cuidar de neto doente ou emprestar o nome no crediário. Nunca me perguntaram como eu dormia, se eu comia, se eu me sentia sozinho. Mas bastou sair no jornal que o velho aqui virou milionário, para lembrar meu número. Vieram com sorriso, abraço, comida, lágrima de plástico. Mas eu já sabia. Aquilo não era saudade, era interesse. E eu também tinha uma escolha para fazer. Então, escuta essa história até o fim. Porque o que eu fiz com aqueles 24 milhões, ninguém esperava. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E me conta, de que cidade você está me ouvindo? Shhh. Pai, o Senhor precisa entender que hoje em dia está difícil para todo mundo. A gente não consegue mais ficar bancando tudo para o Senhor. Foi isso que ouvi dos meus filhos. Bancando? Eles falaram bancando, como se eu tivesse vivido minha vida inteira encostado nos outros. Fui pedreiro por 42 anos. Levantava às 5 da manhã, voltava só de noite, com o corpo moído, mas com o peito cheio de orgulho de dar tudo o que eu podia para eles. Fiz puxadinho, fiz quarto extra, coloquei piso com as próprias mãos, para deixar a casa deles melhor do que a que eu tive. E agora? Agora eu era um incômodo. Eles diziam que eu estava pesando no orçamento. Disseram que pagar meus remédios estava ficando caro demais, que a comida subiu, que o aluguel tá alto, que eu precisava me virar mais sozinho. Me virar sozinho, com 76 anos. Sabe como isso começou? Foi aos pouquinhos. Pararam de me chamar pro almoço de domingo. Depois foi a internet que cortaram. Depois tiraram meu nome do plano de saúde. E por fim, me deixaram numa edícula no fundo da casa, onde nem sol bate direito. Pai, é pro Senhor ter mais privacidade. Mas eu sabia. Sabia que era para não incomodar. Só me chamavam quando o neto precisava de babá. Ou quando eu tinha que assinar alguma coisa porque meu nome ainda tinha crédito na praça. A única coisa que ainda servia em mim era o CPF. Um dia, precisei de R$ 38 para completar os remédios do mês. Mandei mensagem. Esperei. A resposta foi: pai, segura um pouco aí, não dá agora. Segura um pouco aí. Enquanto eles faziam churrasco, postavam viagem no Instagram e colocavam air fryer nova na cozinha, eu estava esquentando arroz no fogãozinho de uma boca, sem gás, usando panela velha. Foi aí que eu parei. E pensei, para que eu vivi tudo isso? Para que eu me matei tanto? Se virei estorvo no fim? Mas olha, Deus escreve até com lápis quebrado. Numa ida na lotérica para pagar a conta de luz, que já ia vencer, sobrou um trocado do troco. Vi um bilhete de raspadinha na prateleira. Comprei por impulso e raspei na calçada mesmo, sem expectativa nenhuma. 2 dias depois, estava no banco assinando papelada. A funcionária tremia mais que eu. 24 mil reais. 24 milhões. Na conta desse velho aqui, desprezado, esquecido, mas com o nome limpo e o coração cansado. E você quer saber a parte mais triste? Eles descobriram. Nem sei como. E no mesmo dia, começaram a brotar mensagem que nem formiga em melado. Pai, senti tanto sua falta. Pai, a gente precisa conversar. Pai, podemos te visitar hoje? Leva o seu bolo preferido. Visitar? Depois de meses sem nem responder bom dia, eles bateram na minha porta como se nada tivesse acontecido, rindo, com abraço, chamando de paizinho. E eu ali, sentado na mesma cadeira velha que sempre estive, mas agora com algo que eles queriam. Não meu carinho, nem meu perdão. Queriam o que eu tinha na conta. E sabe o que mais doeu? Eles sabiam que estavam mentindo. E ainda assim,
Mentiram olhando no meu olho. E é por isso que eu tô te contando essa história agora. Para você pensar 2 vezes antes de achar que presença substitui amor e que abraço falso engana um coração de pai. Me conta aí, essa história fez sentido para você também? E fala para mim, de que cidade você tá me ouvindo, hein? Foi como se alguém tivesse apertado um botão. Do dia pra noite, aquele velho que morava no fundo do quintal, que mal recebia bom dia, virou celebridade da família. Meu telefone, que antes parecia peça de museu, começou a tocar todo santo dia. Pai, como o senhor tá? Pai, tá precisando de alguma coisa? Pai, pensei tanto no senhor esses dias. Esses dias foram 11 meses. 11 meses sem uma ligação, sem uma visita, sem nenhum áudio de 2 segundos. 11 meses em que eu pedi ajuda para trocar a resistência do chuveiro e me disseram: vê com o vizinho, pai, tô na correria. Mas agora eu valia alguma coisa de novo. E aí começou o teatro. O mais velho chegou com um bolo de fubá debaixo do braço. Me deu um abraço apertado, esquisito, calculado. E disse: senti saudade, pai. Eu olhei bem dentro do olho dele e respondi só: se sentiu, não demonstrou. Ele desconversou na hora, mudou de assunto, puxou conversa de futebol. No domingo seguinte, vieram todos. Os 3 filhos, as noras, os netos, até o cachorro apareceu. Tiraram foto comigo, postaram nas redes com a legenda: Domingão com o melhor pai do mundo. Li aquilo e senti enjoo. A filha mais nova me chamou num canto e, cheia de sorrisos, me contou de um projetinho de vida com o marido. Abrir um food truck. E disse com a cara mais lavada do mundo: se o senhor quiser investir, a gente coloca até seu nome na empresa. Eu só sorri. Um sorriso seco, porque por dentro eu já tinha entendido. Eu não era pai, era banco. Eles voltaram por causa do que eu podia dar, não por causa de quem eu era. O do meio, aquele que mal falava comigo, apareceu 2 dias depois com um catálogo de carros na mão. Pai, esse aqui ia ficar lindo pro senhor. É automático, tem banco de couro, ar-condicionado. O senhor merece. Olhei pro carro, depois para ele e disse: sabe o que eu merecia? Uma visita no meu aniversário, sem presente, sem câmera, só com um abraço de verdade. Ele fingiu rir. Fingiu que não entendeu. A partir dali, começaram a me tratar como rei. Me davam o melhor lugar na mesa, traziam suco, me chamavam para tudo. Até café na cama eu ganhei. Café. Eu que sempre me levantava sozinho, com dor nos joelhos, para fazer um pão amanhecido esquentado na frigideira velha. Agora, de repente, sabiam até meu gosto por tapioca com queijo coalho. Mas o que ninguém sabia era que eu não tinha mexido em um único centavo. Nenhum. O dinheiro estava lá, intocado. Eles achavam que eu já tinha começado a gastar, que estava distribuindo, que ia abrir os cofres. Por isso, sorriram tanto. Por isso ligaram. Por isso beijaram minha testa com tanta facilidade. Mas eu não sou bobo. Eu olhava tudo, prestava atenção em cada gesto, cada palavra. Quando eu falava papelada do banco, os olhos brilhavam. Quando eu dizia: tô pensando em reformar a casa, eles quase pulavam da cadeira. Comecei a testar, mencionei uma viagem, e eles, imediatamente: quer companhia, pai? A gente leva o senhor onde quiser. Falei sobre trocar o sofá. Pai, tem umas lojas ótimas, posso ver com um amigo. Era tudo automático. Afeto com recibo. Numa noite, enquanto fingia dormir, ouvi conversa na cozinha. Estavam fazendo conta, contando dinheiro que ainda nem tinham. Se ele deixar dividido, vai dar uns 8 milhões para cada. O do meio pode ficar com menos, ele já tem a casa quitada. O pai podia era fazer logo um testamento. Eles falavam de mim, como se eu fosse uma planilha, um pedaço de carne, um nome no cartório. Eu ouvi aquilo e senti uma coisa que nem sei explicar. Não era tristeza, nem raiva, era só certeza. A certeza de que eles não voltaram. Eles vieram buscar. Vieram atrás do que achavam que era deles.
Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha tomado uma decisão. Já sabia exatamente o que fazer com aquele dinheiro. E quando contei, meu filho, você precisava ver a cara deles. A cara de quem viu um castelo inteiro ruir em silêncio, por causa da própria ganância. Se quiser saber o que foi que eu decidi, fica comigo, porque o que veio depois, ninguém estava esperando. Não deixei testamento com nome de filho. Não deixei cláusula de herança, nem porcento dividido. Nenhum documento com assinatura dizendo quem fica com o quê. E não foi por vingança, foi por convicção. Convicção de quem assistiu de camarote o próprio valor ser colocado de lado, substituído pelo saldo da conta bancária. Eu vi no olho de cada um deles o cálculo. Vi o esforço que fizeram para parecer espontâneos. Mas era tudo atuação. Cuidaram da performance. Decoraram as falas. Ensaiaram afeto como se ensaia cena de teatro. Fizeram bonito nos primeiros dias. Tentaram parecer família. Mas nem demorou muito para começarem a deixar escapar quem realmente eram. E eu ali, parado, vendo tudo, cada gesto ensaiado, cada visita com hora marcada, cada sorriso com endereço certo. O dinheiro. A verdade é que, se eu tivesse morrido uma semana antes de ter ganhado na loteria, ninguém teria aparecido. Talvez nem no enterro. Iam dizer que estavam sem condições, que doía demais ver o pai daquele jeito, que não era hora de mexer com lembranças difíceis. Mas agora, com 24 milhões em jogo, todo mundo lembrava até do meu prato favorito. Tinha abraço, tinha piada, tinha história de infância que ninguém nunca contou antes. Meus netos, que não sabiam meu nome completo, agora sentavam no meu colo para assistir desenho. Minhas noras me traziam bolos, quitutes, toalhas novas. Meus filhos disputavam minha atenção como se eu fosse um político em época de eleição. Eu observava tudo, cada palavra, cada movimento, e só pensava, agora não adianta mais. Agora vocês só estão tentando tapar um buraco que cavaram por conta própria. Não gastei um centavo com eles. Nenhum. Não comprei presente, não fiz transferência, não dei entrada em imóvel no nome de ninguém. Pelo contrário, comecei a sair de cena. Aos poucos, fui me afastando devagar. Cada vez que perguntavam do dinheiro, eu mudava de assunto. Cada vez que insinuavam herança, eu respondia com silêncio. E no silêncio, fui decidindo. Resolvi fazer diferente. Em vez de deixar fortuna para quem me largou quando eu mais precisei, decidi fazer o contrário. Entregar valor para quem nunca esperou nada de mim, mas sempre me tratou com respeito. Peguei aquele dinheiro e fui onde mora a gratidão. Visitei o abrigo da Zona Sul, aquele onde minha prima trabalhou por anos. Conversei com os velhinhos, senti o cheiro forte de mofo e sabão. Vi o ventilador quebrado girando com dificuldade no refeitório. Perguntei o que faltava. Faltava tudo. Comprei tudo. Depois fui na creche comunitária perto da linha do trem. Aquela que minha falecida Lúcia ajudava com doação de brinquedos. Ainda existia, mas mal se aguentava. Telhado vazando, cadeiras quebradas, cozinha sem geladeira. Reformei tudo. Contratei gente. Paguei salário digno. Fiz doação com recibo, sem meu nome estampado. Nada de placa, nada de homenagem. Só o necessário. Dignidade. Também fui atrás de uma moça que conheci na feira. Cuidava da mãe doente há 10 anos. Trabalhava de segunda a sábado, limpando casa dos outros. Voltava para casa para cuidar da velha sem reclamar. Vi nela um tipo de amor que nunca vi nos meus filhos. Dei uma casa para ela. Dei a escritura no nome dela. Ela chorou por meia hora sem conseguir falar. Me agradeceu só com o olhar. E eu entendi tudo. É possível mudar a vida de alguém em silêncio, sem fazer alarde, sem esperar retorno. Com o resto do dinheiro, criei uma pequena fundação. Chamei de Flor do Tempo, nome simples. Nem mencionei minha história. Só coloquei no estatuto servir a quem nunca foi lembrado. A primeira ação foi pagar cirurgias de idosos em fila de espera. A segunda,
bancar dentaduras e óculos. A terceira, distribuir mantimentos em comunidades onde o único almoço é o da escola. Fiz tudo isso calado. Não publiquei em rede social, não mandei foto no grupo da família. E aí, quando tudo já estava feito, quando tudo já tinha destino, escrevi 3 cartas, uma para cada filho. Não com raiva, não com ódio, só com a verdade. Usei palavras simples. Imprimi. Assinei no fim com a minha letra tremida. O conteúdo era curto. Sei que esperavam outra coisa de mim, mas eu esperei muito mais de vocês durante anos e não recebi. Isso aqui não é castigo, é consequência. Desejo que vocês sejam felizes. Só não contem comigo para isso. Coloquei no envelope, lacrei, entreguei pessoalmente. 1 a 1, sem discussão, sem olhar para trás. Não me perguntaram nada. Não responderam. Nem tentaram. Foi como se, pela primeira vez, tivessem entendido que o tempo tinha acabado. Que não ia ter conversa. Não ia ter volta. Alguns dias depois, pararam de me visitar. O telefone voltou a ficar mudo. A casa, silenciosa. Mas pela primeira vez, esse silêncio não doía. Era paz. Não era solidão. Porque solidão é quando a gente sente falta de alguém. E ali, eu já não sentia mais. Não porque perdoei, mas porque superei. Superei a necessidade de ser querido por quem só quer o que você tem. Superei a ilusão de que sangue garante afeto. Superei a carência de ouvir "eu te amo" de boca que mente. Hoje tenho minha cadeira de balanço, minha horta, meu rádio de pilha e minha paz. Fiz o que achei certo. Não fiz por bondade. Fiz por convicção. Eles escolheram o caminho. Eu só fechei a porta depois que saíram. A primeira semana depois que entreguei as cartas foi silenciosa. Silenciosa de um jeito que assusta quem ainda espera alguma coisa. Mas eu não esperava mais nada. Quando a gente desliga esse fio da esperança, o silêncio vira descanso. Acordei no dia seguinte com o sol batendo na janela da edícula. Fiz meu café preto do mesmo jeito de sempre. Sem açúcar, coado no pano, fumegando no copo de vidro grosso. Comi meu pão dormido com margarina e sentei na cadeira de plástico, a mesma de sempre, encostada na parede onde bate vento. E pela primeira vez em muito tempo, comi devagar, sem pressa, sem vozes na cabeça, sem aquele pensamento repetido de "será que hoje alguém aparece?" Não, ninguém apareceu. E tudo bem, eu não precisava mais que aparecessem. O tempo me ensinou que tem visita que só traz peso. E se a ausência alivia, então ela é bem-vinda. Nos dias seguintes, fui criando uma nova rotina. Nada muito diferente do que eu já fazia. Só que agora sem o peso da ilusão. Eu me levantei cedo, como sempre. Reguei minhas plantas, arrumei a varanda, varri as folhas. Conversei com a Neide, a vizinha que sempre foi mais filha que muita gente por aí. Ela me trouxe cuscuz com leite de coco e disse como sempre: "Seu Chico, o senhor tá com o rosto mais leve." E era verdade, tava mesmo. Não porque ganhei dinheiro, mas porque me livrei da cobrança de ser aceito por quem só me valorizava quando tinha algo para tirar de mim. Eu deixei de me explicar, deixei de me justificar, deixei de tentar agradar. A gente perde tempo demais tentando ser suficiente para quem já decidiu que nunca vai ver nosso valor. E eu perdi tempo demais. Chegou uma hora que cansei. E o cansaço, quando é bem vivido, vira sabedoria. Comecei a usar mais o rádio, aquele de pilha. Ouço música de manhã, futebol à tarde, notícias à noite. Me pego rindo sozinho com as besteiras dos locutores. Me pego emocionado com músicas que minha Lúcia gostava. Às vezes falo em voz alta, respondo a eles, conto casos antigos, como se tivesse alguém ouvindo. E às vezes tem. A Neide ouve de vez em quando. Ela encosta no muro e pergunta como foi meu dia. Me traz banana, pão quentinho, café coado. O neto dela joga bola na calçada, grita meu nome quando faz gol. Me chama de vô Chico. E olha, não é sangue, mas é verdade. E isso basta.
Descobri que gente de verdade não precisa carregar seu sobrenome para te carregar no coração. Tem gente que chega tarde, mas chega certo. E tem gente que nasce dentro da sua casa e nunca te enxerga. Voltei a caminhar. Devagar, com minha bengala, no mesmo bairro que cresci. Fui na quitanda onde comecei a trabalhar com 13 anos. Comprei laranja, goiaba, jiló. Fui no barbeiro antigo, sentei na cadeira, conversei por mais de 1 hora. Rimos. Lembramos de histórias que ninguém mais lembra. Fui na mercearia, comprei farinha, bolacha, sabão em pedra. Cumprimentei gente que nem lembrava mais do meu nome, mas lembrava do meu jeito. E em todos esses lugares, ninguém perguntou quanto eu tinha na conta. Só perguntaram: "E aí, seu Chico, tá firme?" E isso para mim vale mais do que qualquer herança. Fui tirando da minha vida tudo que era excesso. Dei roupa que não usava mais, sapato que só ocupava espaço, louça quebrada que nunca ia colar. Fiquei só com o essencial: 3 camisas, 2 calças, uma jaqueta, uns pares de meia, um cobertor grosso, uns livros velhos que a Lúcia gostava de reler. Me desfiz de um monte de coisa, mas nunca me senti mais completo. Porque quanto menos tralha tem por fora, mais espaço sobra por dentro. E eu precisava de espaço por dentro, para respirar, para sossegar, para existir sem cobrança. Um dia, sentei para escrever. Não para ninguém, só para mim. Comecei a registrar meus dias, sem pretensão, sem querer publicar nada, só escrever para não esquecer. Escrevi sobre o cheiro do café, sobre o canto do bem-te-vi que pousa no fio toda manhã, sobre a moça da padaria que sorri sem pressa, sobre o cheiro da terra molhada depois da chuva. E quanto mais eu escrevia, mais eu percebia que a vida sempre esteve aqui. Sempre. Só que eu estava ocupado demais, implorando a atenção de quem me via como estorvo. Hoje não imploro mais nada. Quem quiser, que venha. Quem vier, que fique. E quem ficar, que seja de verdade. Comecei a perceber também que minha saúde melhorou. A dor no peito, que era frequente, sumiu. A insônia foi embora. O apetite voltou. Parece até que o corpo entende quando a alma para de sofrer. Eu tô mais leve, mais lúcido, mais calmo. Já não fico esperando notificação no celular. Nem espero ligação que nunca vem. E quando alguém bate no portão, eu levanto sem ansiedade. Porque agora eu sei, quem vem, vem porque quer. Não porque precisa de alguma coisa. E isso muda tudo. Muda até o jeito de sorrir. Sorrir sem medo de ser usado. Sem medo de ser descartado. Sorrir só porque o momento é bom. E não porque tá tentando segurar quem já largou há muito tempo. E quer saber a parte mais curiosa? Quanto mais eu sumia da vida deles, mais pareciam me culpar. Recebi olhares atravessados, comentários indiretos, frases jogadas de longe, como se eu fosse ingrato, como se eu devesse algo, como se ser pai significasse aceitar tudo, aguentar tudo, suportar calado qualquer tipo de descaso. Mas eu não devo mais nada. Dei tudo o que eu tinha: tempo, trabalho, presença, afeto, cuidado. Fui pai quando ninguém mais era, e fui esquecido mesmo assim. Então agora eu não dou mais nada, nem notícia, nem conselho, nem desculpa. Se querem me ver, que apareçam sem aviso, sem pedido, sem intenção. Se não quiserem, tudo bem. Já aprendi que tem ausência que cura mais do que companhia forçada. E é isso. Hoje minha vida é simples. Meu mundo é pequeno, mas meu coração, pela primeira vez em muitos anos, tá tranquilo. Não tem mais espaço para mágoa, nem para fingimento, nem para saudade de quem nunca sentiu minha falta de verdade. Descobri que viver em paz vale mais do que qualquer sobrenome, porque ter família é fácil. Difícil é ter gente que te trata como parte dela. As pessoas não falam isso em voz alta, não admitem, mas agem como se fosse regra. Você vale, enquanto carrega sacola, enquanto empresta cartão, enquanto ajuda com o neto, enquanto tem nome limpo na praça, enquanto ainda cozinha,
Enquanto lembra das datas de aniversário. Você vale enquanto serve. Depois que envelhece, vira decoração. É como um móvel antigo que ninguém joga fora por respeito. Mas também ninguém limpa, ninguém senta, ninguém olha. Só empurram para o canto. E esperam que fique quieto, que não reclame, que aceite tudo com cara de gratidão. Eu vivi isso, de dentro, com quem saiu de mim. E não foi por um mês, nem por um ano. Foram quase 10 anos engolindo a sensação de estar sobrando no lugar que ajudei a construir. E o que mais doeu, não foi a indiferença deles. Foi perceber que essa indiferença era prática, fria, calculada. Gente que só me tratava como pai quando precisava de alguma coisa. Gente que me chamava de meu velho querido, só quando tinha que preencher um papel. Quando acabou minha utilidade, acabaram as visitas. Acabaram os convites, acabaram os bom dia, pai. O pior tipo de solidão é aquela que mora dentro da casa dos outros. Quando você tem que pedir licença para usar o banheiro. Quando seu prato é o último a ser servido. Quando ninguém te escuta falando. Quando sua presença é tolerada, não desejada. Eu passei por isso em silêncio, porque achei que era normal, que fazia parte do envelhecer, que era só mais uma fase, mas não era. Era descaso mesmo, e descaso é escolha. Você escolhe, se importa. E eles escolheram não se importar. Escolheram fingir que era amor o que tinham por mim, quando na verdade era costume. Acostumaram a me ter por perto. Não porque me queriam, mas porque sabiam que eu estava ali. Como poste de esquina, invisível, mas fixo. E eu me calei, por medo de perder o pouco que restava. Até que chegou um ponto que não restava mais nada, só eu. E eu entendi, se para estar com os outros eu preciso me ausentar de mim, então prefiro estar só. Depois que o dinheiro apareceu, foi como se tivessem descoberto um novo modelo de pai. Um pai que rendia, um pai que investia, um pai que finalmente valia a pena. Mas era tarde demais. Eles não sabiam. Mas eu já tinha enterrado aquela vontade de ser importante para eles. Enterrado bem fundo. E o que veio depois só confirmou que a escolha estava certa. Quando me chamavam para almoço, eu ia e observava. Não com raiva, mas com lucidez. Via como falavam de mim na terceira pessoa, mesmo com eu ali na mesa. O pai devia comprar aquele terreno. Se o pai viajasse, ia fazer bem para a cabeça. Será que o pai não pensa em ajudar a gente a abrir um negócio? Nunca era sobre mim. Era sobre o que podiam tirar de mim. Nem meu nome usavam. Eu era o pai, um cargo, uma função, um número com RG. E ali eu entendi o tamanho do abismo entre presença e pertencimento. Eles me suportavam, mas nunca mais me incluíram. Passei a andar mais, a observar os outros velhos, nos bancos de praça, nos corredores de hospital, na fila da lotérica. É tudo igual. Olhar baixo, fala mansa, passo arrastado. Um silêncio que grita. Grita por lembrança. Grita por nome chamado sem ser cobrança. Grita por abraço de filho que não vem. Vi um senhor quase ser empurrado por uma mulher na fila do banco porque estava lento demais. Vi uma idosa tomar bronca do motorista porque demorou a subir no ônibus. Vi um casal rindo de um velho que deixou cair as moedas no caixa. A velhice virou piada, peso, incômodo. E a sociedade inteira assiste calada, porque todo mundo tem medo de envelhecer. Mas ninguém respeita quem já envelheceu. Teve um dia que fui ao mercado com a Neide. Ela me acompanhou porque sabia que às vezes eu esquecia as coisas da lista. Entramos, fomos passando nas prateleiras e uma moça me ofereceu ajuda para pegar um produto alto. Eu agradeci. Ela sorriu, perguntou se precisava de mais alguma coisa. Eu disse que não. Ela olhou com doçura, como quem vê o avô que nunca teve, e me disse: "O senhor parece alguém que tem muita história guardada." Quase chorei ali mesmo. Não pela frase, mas porque era a primeira vez em anos que alguém me olhava como ser humano, não como fardo. Depois desse dia, decidi que não ia mais aceitar ser tratado como invisível, nem como máquina de dinheiro, nem como estátua de canto de sala.
Eu não nasci para ser descartável. Ninguém nasce. E o que mais me impressiona é como isso começa cedo. Vi isso nos netos. Crianças. E já aprendendo com os pais a desviar do avô quando ele quer conversar. A bufar quando eu conto história. A revirar os olhos quando eu erro o nome de um personagem de desenho. A falta de respeito não vem do nada. É passada como herança. O desprezo se ensina com o exemplo. E eles estão aprendendo rápido. Então eu resolvi cortar. Cortei pela raiz. Cortei o dinheiro. Cortei o contato. Cortei o acesso. Não me arrependo. Me arrependo só de ter demorado tanto. Porque agora que tô livre, percebo o quanto estava preso. Preso à ideia de família. À obrigação de manter laços que só me sufocavam. A fantasia de que todo pai é amado só porque é pai. Mentira. Amor não vem de título. Vem de presença, de cuidado, de troca. E isso eu não tive mais. Então não devo mais nada. Hoje, passo meus dias com gente que me chama pelo nome. Gente que não sabe quanto eu tenho no banco, mas sabe quanto de gentileza eu carrego. Gente que não quer nada, só sentar no banco da praça e ouvir como era a cidade 40 anos atrás. Isso para mim é valor. Isso para mim é riqueza. Não tem testamento que compre, nem herdeiro que entenda. Tem dia que acordo antes do sol, não por insônia, nem por dor, mas por costume. Corpo velho guarda hábito como se fosse sobrevivência. Levanto, calço a sandália, caminho devagar até a torneira do quintal e jogo água nas plantas. Ali, naquele momento em que o bairro ainda dorme e o silêncio é inteiro, eu me lembro de tudo. De quem fui, de quem perdi, do que fizeram comigo. E a lembrança não dói mais como antes. Agora ela vem só para me lembrar que eu sobrevivi. Não do jeito que eu queria, mas do único jeito possível. Em paz, ainda que sozinho. A maior mentira que contam pra gente é que velhice é sinônimo de descanso. Que depois de uma vida inteira de trabalho, esforço e sacrifício, você vai sentar na cadeira e receber o carinho que plantou. Só que não dizem que tem gente que você rega a vida inteira. E mesmo assim, nunca floresce. Meus filhos foram isso. Árvores que cresceram, deram sombra um tempo, mas depois secaram e largaram as raízes. Nunca imaginei que ia ser preciso dinheiro para ouvir "te amo" ou para receber um telefonema. Nunca imaginei que a lembrança que deixariam em mim seria a da conveniência. Mas a gente não escolhe o que o outro sente. Só escolhe o quanto aguenta fingir que não vê. Depois que cortei tudo, que virei a página e escrevi outra história, o mundo continuou girando. Meus filhos sumiram como poeira ao vento. Primeiro pararam de ligar, depois de mandar mensagem, depois de comentar qualquer coisa sobre mim com os outros. Hoje, se perguntarem para eles onde estou, talvez nem saibam dizer. E tá tudo bem, porque agora eu também não saberia dizer quem eles são. O tempo apaga rostos, mas grava atitudes. Eu lembro de cada vez que me ignoraram, cada resposta atravessada, cada olhar sem paciência, cada silêncio onde devia ter abraço. Isso não se esquece, nem com reza, nem com desculpa. Muita gente me pergunta se eu sinto falta. E eu respondo: sinto falta do que imaginei que existia, não do que realmente houve. Sinto falta do pai que achei que eu seria, da casa cheia que eu sonhei, das visitas espontâneas, do cheiro de comida feita com intenção de carinho. Mas essa saudade não é deles, é da ilusão. E ilusão, quando cai, machuca. Mas quando cura, ensina. E eu aprendi. Aprendi que presença comprada com afeto falso tem prazo de validade. Aprendi que nem todo filho é bênção, que nem toda família é abrigo, e que, às vezes, seu lar é um lugar sem sangue nem sobrenome. É onde te olham com ternura, não com expectativa. Hoje minha rotina é simples, e eu gosto assim. Acordo cedo, cuido da horta, leio o jornal, escuto o rádio. À tarde, às vezes, recebo a visita de alguém da vizinhança. Um senhor que perdeu a esposa e vem conversar sobre saudade. Uma moça que traz pão quentinho e pergunta como estou.
Um menino que me mostra o boletim e diz que passou de ano. Nenhum deles é da minha família, mas me tratam com mais respeito do que os que carregam meu sangue. E isso diz muito. A vida, no fim das contas, é feita dessas pequenas trocas. Um café, um bom dia, tá precisando de alguma coisa, seu Chico? É aí que mora a dignidade. Às vezes, à noite, sento no quintal e olho para o céu. Me pego lembrando do tempo em que tudo girava em torno de agradar, servir, me doar. Eu dava tudo de mim. Meu tempo, meu esforço, meu pouco dinheiro, meu ombro, meu conselho, minha disposição. Em troca, promessas vazias. Gente que só me usava como escada, nunca como chão. E eu deixei. Deixei por medo, por afeto mal resolvido, por achar que era isso mesmo que esperavam de um pai. Mas hoje sei que dar tudo não garante receber nada. Que amor, quando é verdadeiro, vem de volta sem cobrança, sem cálculo, sem data marcada. A solidão que sinto agora é outra. Não é amarga, é uma solidão limpa, que não exige, não fere, não espreme o peito. É a solidão de quem aceitou que certas pessoas não vão voltar e que, mesmo se voltassem, já seria tarde. Porque o lugar que ocupavam agora está vazio por escolha. Escolha delas. Eu só respeitei, não bati porta, só deixei aberta. E o tempo se encarregou de mostrar que ninguém entra onde não tem interesse. E que o silêncio, quando respeitado, vira companhia. Não me acho exemplo de nada. Errei como pai, como marido, como ser humano. Mas uma coisa eu nunca fui: ausente. Nunca virei as costas, nunca tratei ninguém como fardo. E foi assim que me trataram. E mesmo com isso não desejo mal, só distância. Porque às vezes o maior presente que você pode dar para alguém que te fez mal é não dar mais nada, nem presença, nem justificativa, nem história. Continuo andando pela feira. Ainda sou chamado de Chico da Lúcia. Ainda me oferecem fruta passada com desconto, pão do dia anterior de graça. Ainda tem quem me respeite só pelo que sou. E é com esse povo que quero conviver até o fim. Gente simples, que olha no olho, que escuta quando você fala, que dá risada de coisa besta, que não pergunta quanto você tem no banco, que não mede abraço, que não usa "eu te amo" como moeda de troca. Esses dias, uma criança me parou na calçada e perguntou se eu era avô de alguém. Eu olhei nos olhos dela e disse: já fui, mas agora sou só um velho com boas histórias. Ela riu, me deu um tchauzinho e saiu pulando. Foi aí que entendi. Talvez eu não seja mais necessário para ninguém, mas continuo sendo alguém. E isso, ninguém mais me tira. O tempo não me deu nenhuma resposta. Só me mostrou que eu fiz muitas perguntas para quem nunca se importou em responder. Passei boa parte da vida esperando um gesto, uma atitude, um sinal, qualquer coisa. Mas agora entendo. A ausência também é uma resposta. O silêncio, quando é repetido por anos, não é distração. É descaso. Só que a gente custa a aceitar. Porque sempre tem um pedaço dentro da gente que acredita que o outro vai mudar, que vai perceber, que vai lembrar. Eu carreguei isso dentro de mim por tempo demais. Carreguei a esperança como quem carrega uma pedra no bolso. Dura, pesada, inútil. E mesmo assim, achava que ela ia servir para alguma coisa. Hoje olho para o relógio com menos ansiedade. Antes, cada minuto parecia cobrança. Eu me pegava contando as horas esperando uma visita que nunca vinha. Me ajeitava na cadeira, trocava de camisa, penteava o cabelo, fazia café e esperava. Quando escutava um carro na frente, o coração batia mais forte. Mas não era para mim, era para o vizinho. E eu fingia que não doía, mas doía, todo dia. Hoje não espero mais ninguém, e o relógio não me incomoda. Porque quem vive sem esperar já está pronto para tudo, até para nada. Comecei a olhar as fotos antigas com mais distância. Não com saudade, mas com cautela. Porque tem lembrança que machuca mais do que ausência. Olho as fotos de quando meus filhos eram pequenos.
Vejo meu rosto cansado, mas sorrindo. Sorria porque acreditava que estava construindo alguma coisa, que estava criando gente que ia me cuidar no futuro, que ia lembrar de mim com respeito. Mas a verdade é que amor não se herda, se planta. E nem sempre nasce. E quando não nasce, você tem que parar de regar, porque senão você apodrece junto. Outro dia, achei uma carta da Lúcia. Ela escreveu numa tarde de domingo, pouco antes de adoecer. Era simples. Dizia: "Você faz mais do que devia, mas faz porque tem coração. Só cuida para não deixarem esse coração de lado." Ela enxergava antes de mim. Sempre foi assim. Tinha um jeito de ver as coisas antes que elas virassem problema. Eu devia ter escutado mais. Devia ter entendido o que ela quis dizer. Mas na época, achei que era só preocupação de mãe. Hoje entendo. Ela sabia que eu dava demais. E que eles estavam aprendendo a só receber. Com o tempo, fui percebendo que não é só o corpo que envelhece. A esperança também enruga. A gente começa sonhando com finais felizes. Depois, começa a se contentar com finais silenciosos. E por fim, só quer que acabe sem mais decepção. Eu não tenho medo de morrer. O que me assustava era continuar vivendo cercado de falsidade. E isso eu já não aceito mais. Por isso preferi cortar tudo pela raiz. Tem gente que diz que sou duro, que sou rancoroso, que podia tentar me reaproximar. Mas essas pessoas não estavam comigo quando eu precisei de ajuda para levantar da cama. Quando eu passei fome e comi pão seco com água. Quando eu ligava e ninguém atendia. Essas pessoas não viram os olhos dos meus filhos desviando do meu. Só viram depois que o dinheiro apareceu. E aí já era tarde. Às vezes escuto alguém dizendo que família é tudo. E fico quieto, não discordo. Porque para alguns, talvez seja mesmo. Mas para mim, a família que eu achava que tinha, deixou de existir faz tempo. E ninguém morreu. Só sumiram. Sumiram enquanto eu ainda estava aqui, gritando por dentro. Agora que fiquei em silêncio, querem saber onde tô. Mas já não tô mais lá. Nem naquele quintal, nem naquela espera, nem naquela saudade. Hoje tô noutro lugar. Um lugar onde ninguém me exige nada. Onde ninguém finge amor em troca de conforto. Onde posso respirar sem ter que agradar ninguém. Não escrevo essas coisas para comover, nem para acusar. Escrevo para registrar, para não esquecer. Porque a memória da gente é fraca quando se trata de dor. A gente tem mania de suavizar o que machucou, de dizer que foi menos pior, de fingir que entendeu. Mas eu não entendi. E tudo bem não entender, porque tem atitudes que não têm explicação, só tem consequência. E viver longe dos meus filhos foi consequência deles. Eu só me adaptei. Algumas pessoas se aproximaram nos últimos meses. Gente que ouviu falar de mim, que me conheceu de longe, que soube da história. Vieram com respeito, sem perguntas invasivas, só querendo ouvir. E eu falei. Contei tudo, sem exagero, sem florear, só a verdade. Uma senhora me disse que sentiu vontade de abraçar o pai depois de ouvir o que passei. Outra disse que ligou pro avô. E eu, ouvindo isso, fiquei em silêncio, porque não quero elogio, nem reconhecimento. Só quero que o que eu vivi sirva para alguém não viver também. Hoje minha casa tá mais arrumada, meus dias têm ritmo, meus pés ainda doem, mas andam. Minha memória falha às vezes, mas minha consciência tá limpa. Eu fiz o que achei certo. Não fui perfeito, mas fui presente. E se isso não bastou, não é culpa minha. Eu não nasci para ser carregado nas costas, mas também não nasci para ser esquecido em vida. Escolhi não me esconder mais. Escolhi não ser útil só quando convém. Escolhi me colocar em primeiro lugar, mesmo que isso significasse perder quem deveria estar comigo. O tempo não cura tudo, mas ele mostra tudo. Mostra quem ficou porque ama e quem ficou porque ganha. Mostra quem te ouve e quem só escuta o que quer. Mostra quem te vê como pai e quem só te vê como banco. E depois que você enxerga isso, não tem mais como desver. O tempo não traz respostas.
Ele só mostra quem nunca teve perguntas. Outro dia fui no posto de saúde medir a pressão. Entrei, peguei a senha, sentei e esperei. Tinham mais 7 velhos ali. Todos quietos, uns cochilando, outros olhando para o chão. Um tossia devagar, como se quisesse pedir desculpa pelo barulho. Ninguém falava nada. A atendente chamou os nomes sem levantar os olhos, como se chamasse peça de estoque. Antônio, Célia, João, Francisco. Quando chegou minha vez, entrei, tirei o chapéu, cumprimentei. A enfermeira respondeu um bom dia seco, sem olhar para minha cara. Me mandou subir na balança, depois medir. Apertou o aparelho no meu braço com pressa. Nem perguntou se eu estava tomando remédio. Quando terminou, falou: "Pode ir." Só isso, sem explicação, sem atenção. Como se eu fosse só mais um. E eu entendi, velho virou estatística. A gente não tem mais nome, nem rosto, nem urgência. Na saída, sentei no banco da calçada e observei o movimento. Gente correndo, buzina, celular, entrega, todo mundo com pressa, ninguém olha para o lado. Vi um senhor tropeçar e cair. Uns riram, outros desviaram. Ninguém ajudou. Fui lá, estendi a mão. Ele segurou forte, com medo, não só da queda, mas do abandono. E me agradeceu com os olhos molhados. Disse que não lembrava a última vez que alguém estendeu a mão para ele. E ali, no meio daquela calçada suja, eu senti a vergonha que o mundo devia sentir. Vergonha de tratar o velho como peso morto, como o resto, como corpo lento atrapalhando o ritmo da cidade. Desde aquele dia, comecei a prestar mais atenção nos meus iguais. Na praça, no mercado, no ônibus. E é sempre o mesmo padrão. Gente que fala com a gente como se fosse favor. Jovem que revira os olhos quando a gente demora para entender. Filho que larga o pai no banco e passa o dia no celular. Médico que prescreve remédio sem nem ouvir o que a gente sente. Caixa que não tem paciência para nossa voz trêmula. E eu comecei a me perguntar: por que isso? Por que o mundo que tanto exigiu da gente agora nos trata como fardo? Fui cidadão. Paguei imposto. Trabalhei feito burro de carga. Criei filho. Amei. Sofri. Sobrevivi. E agora sou o quê? Um aviso de morte? Teve um dia que entrei num ônibus. Sentei no assento preferencial. Uma mulher ficou me olhando com cara feia. Como se eu estivesse ali sem direito. Como se só o fato de ocupar espaço já incomodasse. E eu entendi de novo. O velho, quando não serve, atrapalha. E não tem campanha, nem placa, nem lei que mude isso. Porque o desrespeito não é falta de regra, é falta de sentimento, de humanidade, de memória. O mundo esquece que um dia vai ser velho também. E se engana achando que juventude é escudo eterno. Mas o tempo cobra. E cobra com juros. Passei a conversar mais com velhos. Na fila da farmácia, na lotérica, na padaria. Gente boa. Gente que já viveu mais do que podia. E que hoje vive menos do que merece. Todos têm uma história parecida. Abandono, indiferença, saudade de um tempo em que ainda eram úteis. Um deles me contou que o filho só liga quando precisa de avalista. Outro disse que a filha só aparece quando quer dinheiro emprestado. E eu pensei, a gente está cercado de gente ferida, mas todo mundo finge que não vê. E é isso que mais dói. Não é a dor, é o fingimento em volta dela. Comecei a reparar nos olhos dos velhos. É lá que mora a verdade. Tem velho que já desistiu. Anda curvado, fala baixo, vive escondido. Outros ainda tentam. Forçam um sorriso, fingem que estão bem, contam piada antiga para parecer leve. Mas no fundo, todo mundo sabe que está invisível. A sociedade faz questão de apagar a gente. Nos comerciais, nos filmes, nas conversas. A gente é o antes. E todo mundo quer viver só o durante. O agora, o imediato. Velho lembra fim. E ninguém quer pensar no fim. Não sinto pena. Sinto raiva. Raiva silenciosa. Não da vida, da maneira como a vida é manipulada para descartar os que já deram tudo. Porque é isso que somos. Gente que já deu. Já doou o corpo, o tempo, o afeto, o esforço. E agora,
Quando não temos mais nada para dar, nos jogam no canto e ainda esperam que a gente aceite isso sorrindo, que agradeça, que diga "tô bem", mesmo com a alma esfarelada. Eu não agradeço mais por esmola de atenção, nem finjo que não percebo. E se isso incomoda, problema de quem nunca parou para ouvir o que a velhice tem para dizer. Tem dias que fico pensando em como seria se o mundo tratasse os velhos com o respeito que merecem. Não com tapinha nas costas, mas com escuta, com tempo, com gentileza verdadeira. Se alguém parasse 5 minutos para ouvir o que um velho carrega dentro, se sentasse, perguntasse, deixasse falar. Tem velho que vive sozinho com história que daria livro e morre com tudo isso preso na garganta, porque ninguém quis saber, porque todo mundo acha que o velho só repete. Mas o velho repete porque ninguém prestou atenção da primeira vez. Eu olho para mim hoje e vejo um homem inteiro por dentro, mesmo com o corpo gasto. Tenho minhas dores, sim, tenho minha lentidão, minhas falhas de memória, mas tenho também lucidez, tenho clareza, tenho verdade, e isso é mais do que muita gente jovem por aí consegue carregar. Porque viver sem mentira é o que o tempo ensina. E eu aprendi que não devo me curvar, nem pedir espaço, só ocupar com dignidade. Porque o respeito que o mundo não me deu, eu me dou todo dia. Tem gente que só se importa com o que você vai deixar depois que morrer, com quem vai ficar com a casa, com a conta, com o carro, como se fosse um jogo de tabuleiro. E o que vale mesmo é quem termina com mais ficha. Meus filhos são assim. Não têm memória afetiva, só têm memória patrimonial. Sabem quanto custou a casa que ajudei a construir, mas não sabem quanto tempo passei carregando cimento no lombo para pagar cada tijolo. Sabem que meu nome ainda está no documento da escritura, mas não sabem quantas vezes tive que esconder meu próprio cansaço para brincar com eles quando eram pequenos. Sabem do saldo que apareceu no banco, mas não sabem das noites que dormi em chão de cimento, porque o berço deles era prioridade. E é por isso que, quando veio a conversa de herança, não me surpreendi. Só confirmei o que sempre temi, que o meu nome só tinha valor na boca deles quando vinha seguido de cifrão. Eles queriam estar no testamento, mas nunca quiseram estar na minha vida, não do jeito que importa. Não com presença, com verdade, com afeto. Queriam reconhecimento formal, mas nunca se preocuparam em me chamar de pai com sentimento. Me chamavam de pai do mesmo jeito que a gente chama um conhecido, por hábito, por convenção, sem alma, sem cuidado. E isso pesa. Pesa muito mais do que qualquer herança, porque o que fica da gente, no fim, não é o que a gente assinou em cartório. É o que a gente deixou nos olhos de quem olhou pra gente com carinho. E deles, não recebi mais isso há anos. Tem dias que me pego tentando lembrar qual foi a última vez que um deles me escutou com atenção. Escutar de verdade, sem celular na mão, sem apressar a conversa, sem olhar pro relógio. E não lembro, porque todas as últimas vezes foram reuniões frias, conversas burocráticas, perguntas objetivas. Tá precisando de quê? O senhor assinou aquele documento? Já resolveu o negócio do banco? Não me perguntavam se eu estava bem, se eu dormia, se eu sentia falta de alguém. Só queriam saber de prazos, de contas, de coisas práticas. E foi aí que percebi que eu já não era mais pai. Eu era parte de um processo. Um número a ser acompanhado, um fator de risco, um investimento. Mas não culpo só eles. A sociedade inteira empurra a gente para esse lugar. O velho que tem algo a deixar é útil. O velho que não tem mais nada é evitado. Se não tem aposentadoria boa, se não tem casa própria, se não tem pensão, vira problema, vira fardo, vira responsabilidade indesejada. Eu só não virei isso mais cedo porque sempre me virei sozinho, porque sempre escondi o quanto eu já estava no limite. Agora que tenho o que eles chamam de patrimônio, virei atração. Mas já é tarde. Porque quem só vem quando você está por cima, não merece nem saber como foi que você chegou ali. Fiz questão de tirar o nome deles de tudo. Um por um. Não por vingança, mas por justiça.
Eles não estavam quando eu mais precisei. Não me carregaram quando eu caí. Não me ouviram quando eu precisei desabafar. Então não faz sentido me chamarem de pai agora só porque descobriram que o velho ficou rico. Não faz sentido brigarem entre si por uma herança que só existe porque eu nunca deixei de lutar. Porque eu fui homem o suficiente para não deixar faltar nada, mesmo quando eu faltava em mim mesmo. Tem um papel guardado na gaveta. Tá lá, um documento simples. Nele, eu coloquei para onde vai cada centavo que sobrou. Não vai para a família. Vai para lugares onde meu nome nunca vai ser falado, mas onde meu gesto vai ser sentido. Vai para uma escola que nunca me conheceu, mas vai alimentar crianças que precisam. Vai para uma casa de idosos que nem sabe que eu existo, mas vai comprar colchão novo para quem já não consegue dormir direito. Vai para bolsistas, para médicos do interior, para mães solteiras que lutam todo dia para dar o mínimo para os filhos. Meu nome não vai ser estampado em placa nenhuma. E ainda assim, vai valer mais do que todos os sobrenomes que carreguei sem receber nada de volta. Não quero homenagem, nem gratidão, nem lembrança. Quero apenas que meu nome desapareça sem dívida, que se apague em paz. Porque viver tentando ser importante na vida dos outros cansa. Ainda mais quando os outros não querem você, só o que você pode dar. Eu aprendi isso tarde, mas aprendi. E agora, finalmente, deixei de tentar. Eles podem continuar do jeito que quiserem. Podem fingir que não entenderam o que aconteceu. Podem inventar versões. Podem se reunir e reclamar de mim. Mas não muda nada. Porque tudo que eu precisava entender, já entendi. E quem não fez questão de mim, não vai ter direito a nada do que construí. Não deixei bens para quem me tratou como estranho. Deixei distância, que é tudo que recebi nos últimos anos. E mesmo assim, deixo sem peso. Porque agora o peso saiu de mim. Saiu no dia em que percebi que não preciso provar mais nada para ninguém, nem justificar minhas escolhas, nem pedir desculpa por me priorizar. Não devo nada, não escondo nada, não me envergonho de nada. Se alguém quiser me lembrar, que me lembre pelo que fui. E se não quiser lembrar, melhor ainda. Porque quem não quis me ver enquanto eu estava vivo, não tem por que sentir minha falta quando eu for. Meu nome foi tirado dos documentos, mas ficou limpo dentro de mim. Eu não sou mais o pai deles. Não do jeito que a palavra deveria significar. Hoje, eu sou só um velho com nome próprio. Sem título, sem papel de herói, sem a obrigação de segurar o mundo dos outros nas costas. Passei a vida carregando mais do que aguentei, acreditando que amor vinha de esforço. Que quanto mais eu desse, mais voltaria. Não voltou. E quando percebi isso, não foi com grito, foi com silêncio. O tipo de silêncio que pesa na pele, nos ossos, na garganta, mas que também limpa. Me limpou de tudo que me prendia. De toda a tentativa de ser o que esperavam. De toda a fantasia de reencontro, de abraço verdadeiro, de final feliz de filme antigo. Essa história aqui não tem final feliz. Tem final honesto. E para mim isso já é muito. Hoje acordo cedo como sempre. Faço meu café, olho o céu, cuido da minha horta, escuto meu rádio. Às vezes falo sozinho, às vezes não falo nada. Às vezes choro, não por tristeza, mas por aceitação. Porque doeu sim. Doeu mais do que qualquer coisa que meu corpo já sentiu. Mas passou. Porque tudo passa. Até o amor quando é unilateral. Até a vontade de tentar de novo. Até a ideia de que um dia eles vão entender. Não vão. E eu parei de esperar por isso. Eles seguiram do jeito deles. Eu segui do meu. A diferença é que eu parei de mentir para mim. Eles talvez ainda estejam fingindo que são filhos de alguém que nunca fui. Não fiz discurso. Não deixei bilhete dramático. Não chorei na frente de ninguém. Só fui me afastando. Como quem sabe que insistir demais não muda nada. Como quem entende que o respeito que não veio com o tempo não virá mais. Gente só muda quando quer. E eles nunca quiseram. Se importaram comigo por 3 semanas. As 3 semanas em que acharam que eu estava repartindo herança.
Depois que viram que não ia sair nada para eles, voltaram a sumir. Nem disfarçaram. E eu, que antes me doía com isso, só balancei a cabeça. Porque quem some quando não tem vantagem, nunca esteve de verdade. A vizinha me ajuda com as compras. O menino da padaria me chama de vô Chico e sorri com os olhos. A moça da farmácia pergunta se eu tô tomando o remédio certinho. Nenhum deles é da minha família, mas se preocupam. E no fim, é isso que importa. Quem cuida sem obrigação. Quem oferece sem esperar volta. Quem pergunta por você mesmo sem ter sobrenome igual. Não preciso mais de festa, nem de homenagem, nem de almoços de domingo cheios de sorriso forçado. Prefiro minha marmita quente em silêncio do que banquete cercado de gente falsa. Não me arrependo de nada do que fiz, nem das doações, nem das escolhas, nem de ter tirado meu sobrenome da lista de herdeiros, porque a única coisa que me arrependo, olhando para trás, foi de ter demorado tanto para entender que laço não segura ninguém. Que não adianta dar tudo se do outro lado só tem mão estendida esperando mais. Dei tudo o que pude. Dei presença, dei abraço, dei conselho. Dei até o que não tinha e só recebi de volta quando me tornei um prêmio. Mas prêmio tem prazo. E quando passou o efeito da novidade, fui devolvido ao silêncio. Hoje, escrevo essas palavras sem esperar que ninguém leia. Escrevo para mim. Para deixar claro que vivi do jeito que consegui, que errei tentando acertar, que amei como sabia e que parei de me culpar por não ter sido suficiente para quem nunca soube medir amor por outra coisa além de dinheiro. Sigo com minhas plantas, com meu rádio, com meus vizinhos, com meus silêncios. E isso é mais do que eu tinha quando ainda me iludia com o título de pai. Não preciso mais explicar minha história. Ela tá aí, gravada no tempo. No olhar de quem conviveu comigo sem pedir nada. Nas mãos que estendi sem receber de volta. Nos passos que dei mesmo quando ninguém segurava minha bengala. Não deixo herança. Deixo recado. Um só. Trate com valor quem sempre esteve. Porque quando esse alguém vai embora, não volta. E se voltar, já não é mais o mesmo. Porque a tal ausência ensina. Mas também endurece. Hoje, eu sou só o que sobrou de mim mesmo. E isso já basta. Não porque é suficiente, mas porque é real. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E me conta, de que cidade você está me ouvindo?